dia, Igreja do Jardim Santíssimo. Bom dia a você que vai cultuar conosco pela internet. Convido a igreja presente aqui a ficar de pé. Dia que nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. Vivendo no final de semana, antes da igreja esteja reunido, não digamos num evento, mas num culto onde tivemos nosso extremo de comunhão. Então, aproveite esse momento de início de celebração, dá um abraço na pessoa ao seu lado, deseja a ela uma ótima celebração. Já nesse primeiro cântico, nós vamos agradecer ao Senhor. Final de semana de agradecimento, porque nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que está presente nas nossas vidas e por isso estamos alegres. Que tenhamos uma ótima celebração, que Deus fale com você nessa manhã, que o Espírito Santo haja nesse lugar aqui nessa manhã e que saiamos com a certeza que Deus sempre quer o melhor para nossas vidas. Vamos adorar o Senhor. Não
estabelece seu reino aqui nesse lugar, amém? Nós temos estudado sobre a igreja do Senhor e a palavra certa é essa: a igreja é do Senhor, porque o reino de Deus está estabelecido aqui nesse lugar. O Senhor é a cabeça e nós somos o corpo, e que nessa manhã você tenha certeza que Deus está aqui, e Deus não está somente nesse lugar, Deus está aí contigo, Deus está na sua necessidade, porque Ele quer estabelecer o seu reino na sua vida. Às vezes nós achamos que Deus está conosco só nos momentos felizes, mas Deus está com você nos momentos de tribulação que você tem passado. Temos irmãos nossos sofrendo problemas de doença. Deus está conosco, creia nisso. E nós vamos dizer isso, nós viemos adorar porque Deus está aqui nesse lugar, porque o reino de Deus é sempre eterno. Pode passar tudo, meu querido, a gente vai passar, mas a palavra do Senhor e o reino do Senhor nunca vão passar, porque Ele é eterno. Vamos declarar isso nessa manhã. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. É para Ele que cantamos, Ele é o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, levantam suas mãos, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Tua igreja te adora.
dizer tão somente, Pai, para estarmos em Tua presença, desfrutarmos da Tua comunhão. Para isso estamos aqui. Porque chegamos para Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Obrigado por esse final de semana que temos vivido como igreja. Obrigado, Senhor, porque a Tua potente mão tem nos guiado, tem nos guardado. Obrigado, Senhor, porque a Igreja Batista de Jardim Santíssimo é uma igreja que tem buscado o Teu coração, que tem buscado a Tua vontade. Estamos longe de ser uma igreja perfeita e nem queremos isto na verdade, porque sabemos que a perfeição nós somente viveremos na eternidade. Mas nós queremos hoje ser uma igreja segundo o Teu coração, uma igreja que agrade e glorifique o coração de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, porque fomos salvos, somos salvos, porque como temos aprendido, Senhor, o poder do Evangelho, nós fomos salvos em Cristo Jesus, nascemos de novo, fomos inseridos na família da Trindade, na família de Deus. E aqui estamos nesta manhã, adorando ao Senhor. Receba o nosso louvor, Pai, nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom dia, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui nesta manhã. Nós continuaremos louvando ao Senhor nos próximos minutos. Você pode sentar por alguns instantes. Nós continuaremos louvando ao Senhor nos próximos minutos, mas de forma muito específica, nós traremos ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Nós estamos no início do novo mês, nós estamos aí no primeiro domingo de agosto. E, meus amados e minhas amadas, esse novo mês chega para nós como uma dádiva, como manifestação da bondade e da fidelidade do Senhor. Eu gostaria de lembrar a você que até aqui o Senhor te sustentou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor guardou nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja. E independente das lutas que tenhamos enfrentado ou que estejamos enfrentando, o Senhor continua fiel, o Senhor continua poderoso, e o Senhor continua guardando e abençoando nossas vidas, nossas famílias e a nossa igreja. Você crê nisso nessa manhã? Amém? Então, nos próximos minutos, eu quero convidar a igreja do Senhor, a família chamada Família Igreja Batista em Jardim Santíssimo, para que nós, chegando ao altar de Deus e oferecendo a Ele todo o nosso coração, nós também entreguemos nossos dízimos e ofertas. Esse mês de agosto tem sido um tempo desafiador em termos de planejamento. Nós teremos nesse mês de agosto algumas despesas que já estavam previstas, já haviam sido aprovadas pela Assembleia até mesmo antes de minha chegada. Nós estamos sonhando e agindo para dar continuidade ao processo de legalização do nosso terreno. Precisamos então arcar com as despesas da arquiteta que será contratada, e nós, irmãos, nesse mês também temos algumas despesas administrativas que fogem um pouco da normalidade, do fluxo normal. Precisamos que esse mês de agosto seja um mês especial. Em que sentido? Um mês de fidelidade contínua da igreja através da entrega de seus dízimos e ofertas. E também, meus irmãos e minhas irmãs, que neste mês nós desenvolvamos, trazendo ao altar do Senhor ofertas de amor, ofertas alçadas. Separe nesse mês uma oferta especial para trazer à casa de Deus, para que nós, ao final do mês, quando estivermos aqui envolvidos em nossa assembleia e estejamos aqui, quando estivermos aqui, melhor dizendo, fazendo a prestação de contas, nós possamos celebrar juntos a vitória do Senhor, inclusive nesse mês de agosto. Deus tem sido bom para conosco nesse ano todo, irmãos. Deus tem sido magnífico, Deus tem sido gracioso, Deus tem nos sustentado, Deus tem
posto sonhos em nossos corações. Irmãos, à medida que eu converso com a liderança de nossa igreja, nas mais diversas áreas, o coração do povo está borbulhando. Nós temos visto aí demandas que são frutos de investimento em vidas. Estamos sonhando, irmãos, com a nossa igreja aberta para a comunidade. Estamos sonhando em investir mais em nossas crianças, em nossa juventude. Estamos sonhando com as famílias, com os adultos, com os sêniores, aqueles que são da menor idade. Irmãos, temos sonhado, queremos conquistar, porque a nossa igreja é um presente de Deus para cada um de nós que fomos separados do Senhor para fazer parte dela nesse tempo, e a nossa igreja é um presente de Deus para esse bairro, para essa comunidade. Então, vamos nos envolver, especialmente nesse mês de agosto. Traga teu dízimo, traga tua oferta, abençoe a obra do Senhor. Enquanto nós continuarmos envolvidos em adoração, que você possa sair do seu lugar e trazer ao altar de Deus teu dízimo e tua oferta. Se você não está conosco hoje, presencialmente, talvez esteja virtualmente, você pode também fazer o seu dízimo, a sua oferta, entrega do seu dízimo, a sua oferta, através do nosso Pix ou através dos dados bancários de nossa igreja, por meio de transferência bancária. Não deixe de participar, não deixe de se envolver e abençoar a obra do Senhor.
neste tempo. Receba a nossa gratidão, Senhor. Nós confiamos em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado do Teu povo, Tu tens cuidado da Tua igreja. Então, Pai, nessa hora, que os dízimos e ofertas entregues sejam multiplicados e representem provisão sobre a Tua igreja. E que também, ó Pai, cada família aqui representada, cada família que faz parte de nossa igreja, receba da Tua abundante graça e que a provisão, o milagre não falte nos lares, nos celeiros. Ó Pai, na dispensa do Teu povo, abençoe com portas de emprego, com aprovações em concursos, com milagres, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, eu sinto hoje desejo de, antes de compartilhar a palavra, convidar a igreja para a oração. Nós, como bem disse nosso irmão Márcio no louvor aqui, nós temos algumas famílias de nossa igreja, temos alguns irmãos e irmãs enfrentando desafios. Temos famílias que mais uma vez estão às voltas com a internação de seus entes queridos. Nós participamos e temos sido testemunhas da luta que a família de Luciano, Solange, Sônia, Marcelo tem enfrentado com a internação mais uma vez do querido Leandrinho e mais uma vez de nossa irmã Joelza. E nós sabemos, irmãos, de outras famílias que também estão enfrentando momentos de adversidade. Então, eu quero convidar o povo de Deus para que nós façamos um momento de oração. Quero pedir nessa manhã a Delcina, que vem aqui à frente, ela vai nos conduzir em uma palavra de oração, e também nossa irmã Rosa. Nós teremos 2 palavras de oração nessa manhã. Enquanto as irmãs se aproximam, nós iremos, e você vai ficar muito à vontade para se colocar diante de Deus, ou de joelhos, ou sentado, ou de pé, eu não sei, mas você, por alguns instantes, para acalmar o teu coração, para permitir que sua alma seja relembrada pelo Espírito Santo de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor cuida do seu povo. E mesmo quando nós enfrentamos algumas adversidades, irmãos, Deus não perde o controle. Algumas situações que nós enfrentamos, elas de forma miraculosa cooperam para o nosso bem. E é inerente à nossa situação de vivos enfrentar lutas e adversidades. Se você hoje vive um momento de mudança, de grandes bênçãos, seja grato. Quando tudo vai bem, irmãos, a nossa tendência é não agradecer. Mas quando o sapato aperta, quando os problemas chegam, a nossa tendência é reclamar. Então, independente do momento que você esteja vivendo, de bênçãos abundantes ou de lutas, primeira questão, seja grato. Seja grato ao Senhor. Eduque seu coração a ser grato. Eu sei que é difícil, porque a nossa tendência não é de gratidão, mas sejamos gratos. Nessa manhã, se você está enfrentando lutas na tua família, de repente você está aqui adorando a Deus, mas se lembrou nesse momento de um ente querido que está em casa, ou nem chegou em casa ainda, está longe do Senhor. Você vai orar por ele, por ela, e você vai orar pelas famílias de nossa igreja que estão enfrentando adversidades dantescas. A Bíblia nos ensina a chorarmos com os que choram. A luta do nosso irmão deve ser também a nossa luta, como também a vitória de nosso irmão deve ser a nossa vitória. Nós precisamos também aprender a nos alegrar quando um irmão nosso é abençoado. Então, irmãos, sem delongas, vamos orar nesse momento. Fique à vontade para se ajoelhar, ou ficar sentado, enfim, mas que a igreja se coloque diante do Senhor.
e que, independente da posição física, todos os corações estejam prostrados diante dele. Então, primeiramente, com a irmã Lucila, depois com a irmã Rosa, nós oraremos nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. Deus, nós queremos, Pai, neste momento, colocar diante de Ti todas as nossas necessidades. O Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor sabe das lutas que cada um tem passado. E, ó Deus, muito especialmente neste momento, nós queremos clamar ao Senhor pela família do irmão Luciano. Te pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Joelza, ó Deus, que tem enfrentado, Senhor Deus, dificuldades na sua saúde. Mas, ó Deus, nós clamamos também a Ti, que o Senhor dê a ela a alegria de Te servir sempre, mesmo nas suas dificuldades, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelo Leandro. Deus, nós não entendemos, Senhor Deus, os Seus propósitos, os Seus mistérios, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos dá nada que não possamos suportar. E nós queremos, ó Deus, neste momento, clamar a Ti pela família do Luciano, da Solange, que eles possam, Senhor Deus, a cada momento ser fortalecidos pelo Senhor. Que eles possam, ó Deus, independente das circunstâncias, estarem louvando ao Senhor por todas as coisas. Deus, nós sabemos, ó Deus, o quanto é difícil enfrentar as lutas. E como já foi dito, Senhor Deus, a nossa tendência é reclamar. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque nos nossos corações a alegria, mesmo em meio ao sofrimento. E que como igreja nós possamos estar junto dos nossos irmãos que estão sofrendo. Te pedimos não somente pela família do Luciano, mas por outras famílias que têm enfrentado, Deus, enfermidade, ó Deus. A família da irmã Nilda, Senhor Deus, da irmã Edi e de tantos outros, ó Deus, que às vezes nós nem sabemos, mas o Senhor conhece a todos. Pai, nós te imploramos, ó Deus, que o Senhor nos dê capacidade, condições de enfrentar o sofrimento com alegria, sabendo, Senhor Deus, que no final nós seremos vitoriosos, ó Deus. Pai, como nós estudamos hoje na lição da EBD, servir a Cristo é maravilhoso, Senhor Deus, é bom demais, mas também é muito difícil. O caminho, ó Deus, é muito estreito. E nós te pedimos, ó Deus, nos dê condições de atravessar este caminho, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E a nossa oração neste momento é que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando a enfrentar as batalhas deste mundo. Obrigada, Deus, pelas bênçãos que ainda vamos receber e pelas que já temos recebido. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor, juntas em um só clamor por todos aqueles, ó Deus, que precisam e carecem de ti. Senhor, nós somos o teu povo. E como assim no cantor cristão, Senhor, diz que nós temos enfrentado as lutas. E o Senhor está conosco. E que tu possas, ó Deus, continuar nos ajudando, nos abençoando, Senhor. A tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas nos alerta para que tenhamos bom ânimo, ó Deus, porque tu venceste a morte. Deus querido, né? Não só porque somos cristãos, não só porque somos servos de Deus, iremos ficar imune, ó Deus, das coisas e das adversidades deste mundo. E por isso colocamos toda a vida que aqui da tua igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo, em tuas mãos, para que ao enfrentar as dificuldades, Senhor, sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas, ó Pai, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus,
Deus esteja com cada família que está passando neste momento com dificuldade, Senhor. Essa família que tanto amamos, ó Deus, a família da irmã Joelza. Tem passado por atribulações, tem passado por enfermidades, ó Pai. Mas que o Senhor possa acampar seus anjos ao redor daquele lar. Deus querido, acampar seus anjos ao redor do leito da irmã Joelza, do Leandrinho, Senhor. E que tu possa estar cuidando, Senhor, de cada um. Esteja, Deus, com a equipe médica, Deus, para que todos eles possam ser dirigidos por Ti. E que tudo, Senhor, saia de acordo com a Tua vontade. Pai amado, continua abençoando a Tua igreja. Somos um povo que carecemos de Ti. Deus, somos um povo, Deus, que clamamos o Teu nome, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja sempre voltada na Tua palavra. Deus de amor, nos dê sabedoria, nos dê condições, ó Deus, de falarmos do Teu grande amor para as outras pessoas que ainda não Te conhecem. O mundo jaz no maligno, ó Pai, e nós precisamos, como igreja do Senhor, estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, para transmitir o Teu Evangelho. Pai, cuida de nós. Precisamos de Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Nós somos um povo, Senhor, totalmente dependente de Ti. E se aqui no nosso meio, ó Deus, há pessoas que precisam de portas de emprego, ó Deus, que precisam, Senhor, de saúde, Senhor, que estão com problemas financeiros, que estão com problemas, ó Deus, nos seus casamentos, Senhor, que o Senhor esteja presente, abençoando, cuidando, Senhor, dando a ele tudo que for necessário para que tenha uma vida feliz na Tua presença. Ajuda o Teu povo, Senhor. Quantos de nós observamos coisas que tem aí fora que desagradam a Ti? Mas nós somos um povo que conhece a Tua palavra. A Tua igreja, Senhor, clama pelo Teu nome. Nos ajude, Senhor, em todas as áreas. Assim como o pastor vem pregando, nós somos nada sem Ti, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa nos acompanhar, aonde quer que estejamos, e que o Teu grande amor possa ser mostrado, aonde ficarmos a planta de nossos pés. Dê, Senhor Deus, a ajuda necessária àqueles que estão carentes do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja. Continue abençoando o nosso pastor e cada família aqui representada, Senhor, para que tenhamos bom ânimo de continuar, sabendo, Senhor, que somente na glória, sabendo, Senhor, que somente contigo nós teremos a paz necessária. Obrigada por tudo, continue conosco em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Louvado seja Deus. Tenho aprendido, meus irmãos, que orar é uma atitude muito perigosa. E quando você ora, Deus atende. Deus ouve as orações do seu povo. E nem todas as orações elas são respondidas com uma resposta positiva. Mas Deus sempre responde. Deus sempre responde ao nosso clamor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu quero ler com você a palavra do Senhor. Efésios 4, a partir do verso 1, palavra de Deus ao meu e ao teu coração nesse dia. Efésios 4, a partir do verso de número 1. O texto diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui, meu querido e minha querida. Pai amado, abençoa-nos nesta manhã, quando nos colocamos diante de Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos instruir nesses momentos sublimes e seletos que passamos diante de Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém, Senhor. Nós temos, irmãos, de forma proposital, pedagógica, insistente, nós temos refletido sobre essa temática, principalmente e especialmente das manhãs dominicais, tanto através e a partir de nossa escola bíblica, como também em algumas mensagens que tenho trazido a partir deste púlpito, nós temos pensado em nossa identidade com Cristo, em nossa identidade em Cristo, temos pensado sobre a vontade de Deus, a direção de Deus, o ideal de Deus, para que nós persigamos e encarnemos como igreja do Senhor. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja não é um acidente de percurso. A igreja é a comunidade do reino de Deus. A igreja é a manifestação visível e histórica do reino de Deus. Já falei aqui com você, meu amado e minha amada, você pode ter uma convicção em sua alma, cada vez que você me ouvir, você estará ouvindo alguém que é profundamente apaixonado pela igreja do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor. Apesar de suas dificuldades, limitações, incoerências, apesar de nossas fragilidades, eu amo a igreja do Senhor e eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja como estratégia de Deus para a proclamação do Evangelho, como nós temos estudado, especialmente nessas lições últimas de nossa escola bíblica. Eu creio na igreja não como detentora da salvação, a salvação não está na igreja, mas eu creio na igreja como responsável, como comissionada pelo Senhor para proclamar a mensagem salvífica. A mensagem de salvação, o Evangelho sobre o qual nós refletimos também recentemente em nossa escola bíblica dominical. Eu acredito na igreja como instrumento de justiça. Eu acredito na igreja como manifestação do amor, bondade e justiça de Deus em meio a uma sociedade plenamente corrompida, profundamente corrupta. Eu creio na igreja como um lugar e como um instrumento e como uma possibilidade através da qual o ser humano pode redescobrir e ter acesso novamente à sua dignidade. Eu creio na igreja
como um lugar onde, sim, a fome da alma, a necessidade de salvação pode ser saciada. Eu creio, porque nós conhecemos Jesus. E ainda hoje, mais de 20 séculos depois, nós podemos ainda dizer, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isto damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, porque o poder é dele. E Paulo, nesse texto, fala sobre isso. Ele fala do caráter sublime de Jesus, da soberania de Jesus sobre todas as coisas. A igreja proclama esse poder do Cristo ressurreto. E eu creio numa igreja, meus irmãos, que através de ações contundentes, práticas, ela pode acolher aquele que se tornou órfão, ela pode trazer amor àquele que foi abandonado e desenganado pela sociedade, aquele e aquela acerca dos quais foi dito, não tem jeito, não tem solução. A igreja é esse lugar de redescoberta e reconstrução da dignidade. A igreja é um lugar onde o analfabeto aprende a ler. Quantas pessoas, irmãos, aprenderam a ler através das Sagradas Escrituras? Conheci uma irmã querida que muito abençoou minha vida, que ela dizia, meu pastor, eu aprendi a ler na Bíblia, eu aprendi a ler com a Bíblia. E eu ficava pensando, meu Deus, como? Até porque hoje nós temos versões mais fluidas, mas há 30 anos atrás, como alguém poderia aprender a ler com versões mais truncadas, de um português mais erudito? Aquela irmã aprendeu a ler através da Bíblia Sagrada. Eu creio numa igreja que inclusive ensina às pessoas meios de viver, de subsistir, profissionalmente falando. Eu creio numa igreja, meus irmãos, que toca e traz redenção para todas as áreas da existência humana. E quando penso nisso tudo, quando penso numa igreja assim, eu sou então conduzido pelo meu coração a linkar tais reflexões com a igreja que nós somos, com a igreja na qual estamos fazendo parte. A Igreja Batista em Jardim Santíssimo somos nós. Eu digo muitas vezes deste púlpito que, apesar da história de vitórias, de bênçãos, de lutas, de superação, hoje, nesse tempo, a Igreja Batista em Jardim Santíssimo somos nós. Nós que honramos o suor, as lágrimas, a dedicação daqueles que passaram por aqui e que já estão com o Senhor. Nós honramos também aqueles que um dia foram membros desta igreja e o Senhor nos conduziu para outras comunidades. Mas nesse momento da história, irmãos, o bastão está conosco. A realidade e responsabilidade são nossas. Nós é que precisamos, e me permitam, me perdoem, mais uma vez falar isso, nós é que precisamos vestir a camisa da nossa igreja. E ter parte com esse projeto. E tomar parte nesse projeto. E fazer parte desse projeto. A primeira palestra de liderança que eu ouvi na minha vida, aquele irmão, aquele pastor, nos ensinou esta questão. Nós temos que ter parte, tomar parte e fazer parte da obra de Deus. Não somos meros espectadores, ou críticos, ou consumidores. Deus está agindo nesse lugar e nessa igreja através da vida de cada um de nós e através de nós todos. E nós precisamos entender essas questões. E quando eu leio com você Efésios 4, do 1 ao 16, Paulo nos ensina algumas questões muito preciosas. Porque em um primeiro momento, no primeiro bloco desse capítulo 4, Paulo mais uma vez vai insistir naquilo que nós temos ouvido continuamente. Meus irmãos, me perdoem, nós ouviremos e trabalharemos muito mais. A questão da unidade do corpo de Cristo. Paulo fala sobre andar de modo digno de nossa vocação, e vocação aqui não é uma vocação ministerial, não é uma indicação para um trabalho específico. Vocação aqui é para a vocação em Cristo, a vocação de salvos. Andem de modo digno desta realidade salvífica na qual vocês foram inseridos. A vocação em Cristo Jesus, não apenas para sermos salvos, mas para sermos igreja nesse mundo.
E Paulo fala: andem de modo digno de vossa vocação. Meus irmãos e minhas irmãs, nossa caminhada, nossa trajetória, nossas atitudes, a pessoa que nós somos, não pode de forma alguma ser instrumento para que esta vocação, soberana vocação, santa vocação em Cristo Jesus seja aviltada. A nossa vida precisa glorificar o Senhor e a vocação com a qual fomos tocados. Paulo, nesse primeiro bloco, também nos orienta aos crentes que estavam em Éfeso e também a nós que estamos em Jardim Santíssimo sobre como devemos nos relacionar com toda humildade e mansidão. Paulo está dizendo aos crentes que estavam em Éfeso e aos crentes que estão em Jardim Santíssimo que em nosso meio não há lugar para orgulho, prepotência ou soberba, porque o próprio Paulo vai dizer que sem o nosso irmão, se nós estivermos separados, nós não conseguimos fazer nada. Meus irmãos, no reino de Deus, eu tenho dito aqui e compartilhado esse princípio: no reino de Deus não há espaço para carreira solo. Nós somos uma grande equipe, meus irmãos. Nós somos uma grande banda. Nós somos um grande batalhão. Nós somos um grande grupamento. Nós somos uma grande equipe. E trabalhamos juntos. E eu não tenho todos os dons necessários para o desenvolvimento do corpo de Cristo, e você não tem também todos os dons necessários para o crescimento da igreja, mas quando nós nos unimos, o Senhor opera um milagre através de nós, que caminhamos em unidade. Por isso não há lugar para prepotência, soberba, orgulho. Eu não preciso de ninguém, eu faço acontecer, eu faço a máquina girar, eu faço a roda girar. Não, você sozinho não faz nada. Eu sozinho não faço nada. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso dos diáconos dessa igreja, da diretoria dessa igreja, da liderança dessa igreja. Eu preciso de cada membro dessa igreja. Porque o trabalho que o Senhor tem posto diante de nós não é para que eu faça, mas para que nós façamos, movidos pelo Espírito Santo. Paulo diz: hajam com toda humildade e mansidão. Meus irmãos, nós temos tratado continuamente sobre que a marca preponderante de uma igreja do Senhor, uma igreja viva, é o amor às pessoas. E Deus, ouçam-me, Deus tem mandado gente para cá, culto após culto. Ontem, por exemplo, na festa que tivemos aqui, quantas pessoas que não são de nossa igreja estiveram aqui? E eu tenho certeza que saíram daqui tocadas pela nossa hospitalidade, porque nós somos uma igreja acolhedora, amém, irmãos? Nós não temos ciúmes desse lugar, nós não somos uma igreja bairrista, nós não temos medo que pessoas novas cheguem, nós estamos orando para que muitas pessoas cheguem, amém, irmãos? E que sejam por nós amadas, abraçadas, acolhidas, discipuladas e cooperem conosco no trabalho do Senhor. Porque essa casa é casa do Pai e não é propriedade de nenhum de nós. Toda humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é uma postura, irmãos. É uma decisão do coração para que nós extrapolemos o limite da paciência, da bondade, que nós estejamos dispostos a caminhar a segunda milha, terceira milha. Eu preciso que você tenha muita paciência comigo, porque eu sou muito difícil e complicado. Eu acho que nesse plenário aqui eu sou a pior pessoa para lidar. E eu preciso muito que você tenha longanimidade comigo, e eu preciso ter longanimidade com você, e nós precisamos ter longanimidade uns com os outros, porque, meus irmãos, quando nós não temos longanimidade, nós olhamos para o nosso irmão, ele dá um tropeço, ele dá um vacilo, ele chega um dia mal-humorado na igreja e não fala com a gente, e nós já abrimos mão. Quem tem um coração longânimo não abre mão do irmão e da irmã, mas insiste. Imaginem se Deus não fosse longânimo para conosco. Então, meus irmãos, humildade, mansidão, longanimidade. Aí Paulo fecha: suportando
exortando-vos uns aos outros em amor, porque eu tenho compartilhado com você, querido, querida, nós temos que romper com um romantismo pueril e entender que amor é para além de sentimentos, amor é decisão, nem sempre será fácil, nem sempre será confortável, mas nós temos que nos adaptar uns aos outros, nós temos que nos amar, temos que estar dispostos a mudar também, porque não é aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, eu sou assim, vivi assim, vou morrer assim, e talvez vá para o inferno assim. Nós precisamos, como salvos no Senhor, como quem é digno da vocação, um coração aberto à mudança. Nós podemos mudar. Entendemos isto, irmãos? Nós podemos melhorar como pessoas, como indivíduos, como seres humanos. Precisamos, podemos, temos que mudar, temos que melhorar. Só quem morreu não pode mais se abrir a mudanças. Aí Paulo fala assim, eu estou no primeiro bloco ainda, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, a unidade precisa ser construída. Vocês estão me ouvindo? A unidade precisa ser construída, conquistada e preservada. A coisa mais difícil de nós vivermos e mantermos na igreja é a unidade. A questão mais difícil para nós vivermos na igreja é a unidade. Por quê? Porque nós somos atravessados pela queda. E a queda nos direciona para a rebelião e para o conflito. Recentemente, refleti com os irmãos sobre a passagem da queda no Éden. Quando na viração do dia, Deus procura o homem, logicamente o homem e a mulher, eles se escondem. E quando Deus insiste, eles estão ali escondidos, e a palavra é: eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, porque eu estava nu. A relação de confiança é quebrada, então há uma relação de medo, de desconfiança. Irmãos, a queda nos trouxe essa predisposição para o medo, para a desconfiança, para a proteção. Não confio em ninguém. Eu não entrego meu coração a ninguém. Eu não abro meu coração com ninguém. Eu não confio em ninguém. E meus irmãos e minhas irmãs, Paulo diz: se esforcem por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nos versos 4 a 6, Paulo nos dá uma série de razões que comprovam, por exemplo, que nós fomos chamados de uma só esperança, de novo, da vossa vocação. E somos um corpo, temos uma só fé, temos um só Senhor, um só batismo, um só Deus, um só Pai, que age por meio de todos, é sobre todos e está em todos. E por incrível que pareça, Paulo, nessa estrutura textual, ele propositalmente estabelece um diálogo antagônico, porque apesar de sermos um corpo, sermos um povo, nós dificilmente conseguimos caminhar em unidade. Precisamos que isso mude, meus irmãos. Porque a Igreja Batista em Jardim Santíssimo é uma potência. Eu disse que eu acredito na Igreja do Senhor como corpo místico de Cristo, como manifestação histórica do Reino de Deus, mas eu acredito também na Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Eu acredito nessa igreja. Essa igreja é uma bênção do Senhor. Eu já perguntei aqui em cultos atrás quantos foram abençoados por essa igreja, quantos foram abençoados por Deus através dessa igreja. E a pergunta retórica, porque se nós aqui estamos, é porque o Senhor tem nos abençoado através dessa igreja. E, irmãos, nós precisamos enxergar o privilégio que é fazermos parte dessa igreja nesse tempo.
E então, nesse primeiro bloco, ouvirmos o apóstolo Paulo e andarmos e vivermos de modo digno de nossa vocação, andarmos em unidade, nos tratarmos com toda generosidade, humildade, bondade, longanimidade, com toda civilidade, com toda humanidade. Nós podemos, irmãos, nós somos diferentes. Isso é normal. Ninguém aqui é igual. Não temos aqui e não somos um curral eclesiástico, muito menos eleitoral. Somos uma comunidade de seres diferentes. Esse é um dos mais caros princípios nossos, como cristãos de tradição batista. A liberdade de consciência, a liberdade do indivíduo. Nós não pensamos como massa, nós pensamos como pessoas que caminham em interdependência, mas mantêm a sua autonomia. E somos diferentes, mas as nossas diferenças não podem se tornar meios pelos quais nós achamos que temos o direito de agredir a outra em quem quer que seja. Não, não, não. Ainda que discordemos em algum ponto, nós temos que discordar em amor. É possível isso? Sim, é possível. Discordar em amor, sermos diferentes em amor. Não é aquela postura hipócrita que se vê no âmbito político. Peço vênia, Vossa Excelência, para dizer que o senhor é um canalha. Não é isso. Mas podemos, irmãos, sim, até mesmo nas diferenças, preservarmos a unidade do Espírito. E Paulo está ensinando isto. E nesse capítulo 4, que é tão importante, é um tratado eclesiológico, esse capítulo 4. Poderíamos estudar esse capítulo 4 por um mês. Paulo, no segundo momento, começa a falar sobre a ação do Espírito através de uma igreja que caminha em unidade. Porque o Espírito não atua em uma igreja desunida, ele fica impedido. A ação do Espírito se dá por meio de uma igreja que é o corpo, é um corpo. Por meio de uma igreja que entende, onde seus membros entendem que são uma família. E aí Paulo começa então a compartilhar conosco algumas questões, e dentre elas é que o mesmo Jesus, porque ele fala sobre a salvação de Deus em Cristo, nós temos um só Senhor, nós temos uma só esperança. E aí Paulo, em um segundo bloco, vai dizer que esse Jesus, Paulo usa alguns versículos do 8, por exemplo, até o 10, ele fala do caráter sublime de Cristo. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. A igreja é uma comunidade rendida aos pés de Jesus. Tudo que fazemos, irmãos, precisa ter uma essência e um caráter cristocêntrico. Em todas as nossas ações, Cristo tem que ser manifesto, Cristo tem que ser revelado, Cristo tem que ser apresentado e Cristo tem que governar abundantemente, porque a igreja é a comunidade do Cristo, este que desceu, que se fez carne, este que Paulo diz que no âmbito de sua morte foi às profundezas e venceu o inferno, o diabo, este que esteve morto, mas ressuscitou, e este que agora está acima de tudo e todos, e Paulo usa um termo aqui para encher todas as coisas. A presença de Cristo é suficiente para governar sobre todas as coisas. Paulo está aqui reafirmando o caráter e a centralidade do Cristo. Cristo reina sobre todas as coisas e Cristo precisa de verdade reinar sobre nós, igreja. Nos reunimos, irmãos, em diversas ocasiões, não somente para aprender de Jesus, para proclamar Jesus, para adorar a Jesus e para sermos mais parecidos com Jesus. Ele é o amado de nossa alma, Ele é a grande descoberta de nossa vida, Ele é o Senhor da igreja. E hoje, irmãos, muitas igrejas estão se perdendo desse caráter cristocêntrico e estão rompendo com a sublimidade de Cristo. Que a nossa igreja não se perca
do caráter sublime de Cristo. Que nós não nos percamos em nós mesmos, que nós não nos percamos no espírito desse tempo, mas que nós sejamos uma igreja que manifeste a beleza de Jesus. E aí então Paulo, em um terceiro momento desse trecho do versículo 1 ao versículo 16, Paulo fala de algo que para mim é muito importante, porque eu acredito, irmãos, em uma igreja organizada por ministérios, e ministérios estes que são compostos segundo a descoberta e o exercício dos dons, e tudo isto no poder do Espírito Santo. Paulo fala sobre a diversidade de dons, aqui é uma das listas, existem pelo menos 3 listas no Novo Testamento sobre os dons espirituais concedidos ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Esse texto é um deles. E nesse texto, mais especificamente, Paulo fala dos dons, aqueles que são classificados como dons ministeriais. Mas algumas questões precisam ser visitadas por nós. Os dons espirituais são o adorno da igreja. O Espírito Santo, na verdade, Jesus, por meio do seu Espírito, concedeu dons à igreja. Para quê? Para que a igreja seja espiritualmente capacitada para o serviço do Senhor. Dons espirituais são capacitações sobrenaturais para o exercício do trabalho no corpo de Cristo. E Paulo fala aqui sobre esta ação do Cristo por meio de seu Espírito em conceder dons aos seus filhos. Todos aqui que foram salvos pela graça, mediante a fé, e nesse momento batizados no Espírito Santo, receberam pelo menos um dom, pelo menos uma capacitação espiritual sobrenatural. E dons, meus irmãos, dons não são para serem enterrados, mas para serem vividos, desenvolvidos e multiplicados. E multiplicados. Temos que buscar os melhores dons, Paulo fala. Lembrando sempre que o dom supremo é o amor. E meus queridos e minhas queridas, quando Paulo chega nesse terceiro bloco, Paulo fala sobre a distribuição dos dons para o exercício ministerial. O que é ministério em uma visão neotestamentária, em uma visão paulina? Ministério nada mais é do que a consolidação do serviço. Ministros são servos. E, meus irmãos, eu creio em uma igreja que é organizada por enfoques ministeriais, por áreas de concentração ministerial. Eu creio, meus irmãos, em pontos indiscutíveis e pontos que não podem ser negociados na existência de uma igreja e na existência da igreja do Senhor. E nós estamos caminhando, e aqui a mensagem nesse ponto se torna muito mais pedagógica, nós estamos caminhando para o entendimento e o funcionamento como igreja local que se entende, se concebe e se organiza por meio de ministérios. Por quê, meus irmãos? Porque cada ministério de nossa igreja precisa ser um instrumento de serviço, um canal de facilitação para que o serviço ao Senhor e o serviço às pessoas seja desenvolvido, oferecido, ampliado, multiplicado. E em uma visão neotestamentária, bíblica, nessa influência do apóstolo Paulo sobre todo o nosso modo de entender e ser igreja, meus irmãos, ministérios apontam para serviços. E quando pensamos em ministérios, nós lembramos dos antigos departamentos. E nada contra e nenhum problema, são apenas modelos. Mas, meus irmãos, quando falamos de ministérios, nós não podemos esquecer que
Este ministério e ação é uma predisposição, um direcionamento para o serviço ao corpo de Cristo. Porque muitas pessoas entendem e são equivocadas em pensar que liderança, que ação ministerial é uma ação de domínio, de poder. E Paulo diz que todo domínio, todo poder na igreja pertence a quem? A Jesus. E a igreja é uma comunidade dos servos. Se nós entendermos que ministério é uma ênfase para o serviço, a igreja é uma comunidade de servos e servas. Nós servimos a Deus, enquanto servimos uns aos outros. É por isso que o modelo jesuano de liderança está na bacia e na toalha. Quando Jesus quis dar a sua aula final e maior sobre liderança, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Uma tarefa que era delegada aos servos de classe mais baixa naquela cultura vigente ali. E é esse papel que Jesus encarna, lavando os pés aos discípulos. Irmãos, hoje nós estaríamos prontos para lavar os pés uns dos outros? Eu não, pastor, eu vou aguentar o chulé do meu irmão. Eu sei que ninguém aqui tem chulé, amém, irmãos? Graças a Deus. Eu sei disso. Mas nós estaríamos prontos para lavar os pés dos nossos irmãos, nos colocar em uma postura de servidão, de humilhação. Porque, meus irmãos, eu estou convicto que nós precisamos continuamente passarmos por um processo de humilhação do nosso ego, humilhação do nosso coração. Porque em muitos momentos, querido, querida, a minha tendência, a tua tendência, é que nós nos achamos muito. Nós, às vezes, nos achamos como se pudéssemos dizer como Jesus: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Lê do engano, irmãos. Lê do engano. Não, sem mim a roda não gira, sem mim a igreja não vai. E se você morrer hoje? E se eu morrer hoje? Eu tenho uma novidade para você: a igreja vai continuar. Não que eu e você sejamos dispensáveis, nós somos muito importantes, mas temos que discernir essa realidade espaço-tempo, porque nós somos finitos. Como eu disse no início, hoje a hora é nossa, a oportunidade é nossa, e é por isso que nós não podemos negligenciar. Mas, meus irmãos, nós não somos eternos, e então temos que trabalhar. É por isso que eu falo tanto aqui de investimento em crianças, adolescentes. Aliás, hoje é o dia do adolescente batista, à noite oraremos por eles. Por isso que eu falo em investimento em juventude, porque, meus irmãos, uma igreja que não investe nas crianças, na juventude, é uma igreja que está fadada à morte, ao fracasso. Nós temos que investir nas novas gerações. Porque, meus irmãos, nós não podemos cair nessa artimanha de Satanás de pensar que sem nós nada acontece. Dependendo da disposição do nosso coração e do momento que estamos vivendo, na verdade, sem nós, as coisas até acontecem de modo mais fácil. Porque em muitos momentos, irmãos, nós não facilitamos o fluir do Espírito, mas nós somos como que travas, como que empecilhos para o fluir do Espírito. E nós precisamos, irmãos, mudar. Porque ministérios, como eu estava dizendo, pressupõe serviço. A igreja é uma comunidade de servos e servas, de gente que não abre mão da bacia e da toalha para servir uns aos outros, e somente quando somos aprovados no serviço uns aos outros é que somos aptos para servir aos que estão lá fora. Por isso que às vezes Deus não manda a gente com certas necessidades para a igreja, porque Ele sabe que se mandar para cá, de repente, um travesti, um homossexual, uma lésbica,
Deus mandar para cá uma pessoa sob o efeito de drogas, ou do álcool, ou mal cheiroso, pessoas que não são muito no nosso padrão, e chegar aqui um indivíduo todo tatuado, com um alargador enorme na orelha, você vai olhar assim e dizer, ih, que bicho é esse? Porque a gente quer que as pessoas sejam salvas, mas a gente quer que as pessoas que se parecem conosco entrem por essas portas. Mas estamos prontos para amar aqueles que são diferentes? Estamos prontos para amar aqueles que estão longe de Deus? Nós não somos a comunidade de reconciliação, meus irmãos. Então temos que estar prontos para receber quem está longe do Senhor. Se não estivermos, Deus não vai mandar. A igreja me entende nessa manhã? A igreja me entende nessa manhã? Deus está fazendo muita coisa nesse mundo, irmãos. Nós temos que ter sensibilidade para entender o que o Senhor está fazendo. Mas como vamos entender se a gente acha que ser igreja é ficar de briguinha interna, de biquinho para o outro, de beicinho para o outro? Não existe isso, irmãos. Irmão que vê o outro no caminho e se desvia assim, ó, não, quase cai para não falar com o irmão, não falar com a irmã. As coisas são coisas diabólicas. E ainda bem que não acontecem em nossa igreja. Aí Paulo continua, né, dizendo que o Senhor concedeu dons, porque esses dons nos direcionam para a ação ministerial. Para quê? E eu quero encerrar aqui nessas construções. Para que existe a igreja? Para que Deus nos orienta por meio de ações ministeriais que são movidas pelos dons que Ele nos deu? Aí Paulo fala, no versículo 13, para que cheguemos à unidade da fé. Mais uma vez, Paulo insiste em unidade, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo aqui estava especialmente inspirado. Porque Paulo fala, vocês têm um modelo a perseguir. Quem é? O pastor Rogério? Não. Quem é? O grupo de membros fundadores? Os que estão na glória, os que estão vivos ainda? Não. O modelo que nós temos que perseguir é Cristo. Nós nos reunimos, nós aqui estamos, nós estudamos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós caminhamos em ações de discipulado. Para quê? Para que nós nos pareçamos mais com Jesus Cristo. Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso aio. Nós precisamos, irmãos, refletir. Nós precisamos nos parecer com Jesus. E ninguém se parece com alguém que não conhece. Com o tempo, já falei isto, e é verdade, os casais, os cônjuges, eles começam a se parecer nas manias, nas chatices, sabe? Até mesmo fisicamente. Quanto mais convivência, mais semelhança. Como é que você quer parecer com Jesus se você não convive com Jesus? Então, para que essa ação do Espírito? Para que a unidade seja preservada, para que nós pareçamos com Jesus e para que nós amadureçamos. Paulo diz, para que nós sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Veja o verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero que você volte para casa nessa manhã com algumas provocações no seu coração. Que você volte para casa nessa manhã entendendo que o Senhor tem insistido conosco, como igreja batista em Jardim Santíssimo,
que tem um CNPJ, que tem um estatuto, que tem um templo, que tem uma propriedade, que tem uma história, que hoje tem um grupo de membros, que não é o mesmo da fundação, da época da fundação, que é uma instituição, mas que nós entendamos hoje que o Senhor tem insistido muito conosco na necessidade de nós fazermos o que Paulo disse no versículo 3, esforçando-vos diligentemente. A força aqui no original é para um esforço braçal, é para um trabalho brutal mesmo, artesanal, para um trabalho quase que escravo. Esforçai-vos diligentemente pela preservação da unidade. Porque só interessa, meus irmãos, ao inferno que nós não caminhemos em unidade. Então, que a gente se esforce diligentemente por preservar a unidade, parar de fazer questão de coisas pequenas, parar, sabe, de se ofender com tudo, parar de se achar a última bolacha do biscoito, do pacote, o último biscoito do pacote. Eu vou falar biscoito, não sou paulista. Paulista fala bolacha, nós falamos biscoito. O último biscoito do pacote. Como eu falei mais atrás, sem mim nada acontece. Meus irmãos, às vezes as coisas acontecem mais facilmente sem nós. Porque às vezes, na dureza dos nossos corações, nós atrapalhamos. Falamos demais. Falamos por trás, falamos mal uns dos outros, sabe? Eu quero dizer à igreja para que nós assumamos o compromisso de encarnar o ponto final. Porque o fofoqueiro vem e fala assim, Lucas, você não sabe o que o Ivens fez. Coitado do Lucas e do Ivens, né? Aí o Lucas fala assim, ó, é mesmo, Ivens? Aquele rapaz bonitão, que toca guitarra na igreja, fala para mim, que eu vou orar por ele. Vai orar nada, fofoqueiro sem vergonha. Mas se o Lucas fala assim, ó, irmão, eu não quero saber. Eu não quero saber o que você tem a me dizer sobre o Ivens. Me perdoe, mas eu vou orar por você e pelo Ivens. O fofoqueiro só continua e se multiplica quando tem um ouvido curioso. Então seja o ponto final. Se vem alguém, eu tenho um negócio para te contar, não conta não. Conta não. Para mim não. Porque o meu coração não é lugar de entulho. O meu coração é lugar da presença do Senhor. E a Bíblia nos diz, falando entre vós, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. E a Bíblia nos orienta sobre o que nós temos que pensar, o que é lícito, o que é puro, o que é de boa fama. É sobre isso que temos que pensar. O que não está nesse parâmetro, irmãos, nós temos que fechar nosso coração. Eu sei que você está me entendendo porque você é muito inteligente. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Que você volte para casa hoje entendendo que a nossa igreja é uma igreja com uma visão ministerial. E qual é a essência de uma visão ministerial? A essência da visão ministerial é o serviço, é a unidade, é a interdependência. Não existem ministérios independentes. Existem ministérios que são autônomos, mas que funcionam na interdependência. Um ministério precisa do outro e todos os ministérios juntos atuam para que o reino de Deus seja proclamado, para que haja expansão do reino de Deus. Unidade. Nós entendamos que ministério é serviço. E é serviço pautado no dom que Deus nos deu. Se Deus... É porque a palavra de Deus nos ensina que os dons são irrevogáveis. Quando nós formos para a glória, os dons voltarão para o seu dono. E nós prestaremos conta desses dons que nos foram confiados. Mas nessa vida os dons são irrevogáveis. Porque se Deus cismasse de recolher os dons daqueles servos incompetentes, ai de nós, hello motor, é para acordar, para pensar.
Ah, se Deus retirasse os dons. Hello, Boto. Dom é ação direcionada do Espírito Santo para guiar a tua vida e usar a tua vida. Você acha que você é líder porque você é capacitado? Não é nada. Foi Deus que te capacitou. Você acha que você faz alguma coisa na igreja porque você é o bonzão? É nada, foi Deus que te capacitou. Ah, meus irmãos, nós temos que entender, sair daqui dessa manhã entendendo que nós somos apenas vasos de barro. Vasos de barro. O vaso de barro não tem valor nenhum em si mesmo. A riqueza que está em nós são as riquezas do Cristo, do sublime Cristo. Para que então cresçamos, para que então amadureçamos, Paulo fala, para que não mais sejamos como meninos. Quem tem filho em casa, quem trabalha com crianças, quer seja em escola, quer seja na escola secular, na escola da igreja, quem trabalha com criança sabe que criança é birrenta, que criança briga por tudo, sabe que criança está muito bem, de repente se estranha. Criança é assim. Não era para ser, mas é. Não é? De vez em quando estou lá em casa e eu só vejo o pau cantando entre os dois lá. Parece que é ninja, parece, sabe, esses vídeos malucos, vontade que eu tenho é quebrar todos os celulares da minha casa, quebrar a televisão, ser como aqueles cristãos ascéticos. Porque a internet hoje é um negócio esquisito e de repente o pau come, me solta e tal. Gente, criança briga, isso é meu. Não. Ontem aqui na festa da roça, uma parte da nossa família veio meu sobrinho Enzo. Meu sobrinho Enzo e meu filho Miguel são amigos de coração, para não dizer o contrário. E o Miguel já falou assim: pai, não conta minhas histórias na igreja não, pai. Só as boas, tá, filho? Te amo. Só as boas. E meu sobrinho Enzo e meu filho Miguel são amigos, ó. Quando moravam perto, de repente o negócio acontecia, esquentava. Crianças, tenho certeza que quando crescerem serão amigos. E às vezes a gente, irmão, crente velho, age como meninos e meninas. Faz bico, faz birra. Dá língua um para o outro. O irmão passa, não fala, feio. Gente do céu. A gente tem que crescer, irmãos. Porque Paulo fala assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Minha oração é para que o Espírito Santo faça o que eu não posso fazer, porque na verdade eu não posso fazer nada, mas que para muito além das minhas palavras nessa manhã, o Espírito Santo faça uma obra em nossos corações, de unidade, de quebrantamento, de coração servidor, que o Senhor me dê um coração servidor, que o Senhor te dê um coração servidor, que o Senhor te dê um coração predisposto para a bacia e para a toalha. Lavar os pés de alguém com bacia e toalha não é fácil. Só um parêntese, ontem saindo aqui da festa, chegamos em casa, não tinha água. Eu tive que buscar água na cisterna do condomínio para tomarmos banho, né? Porque meus garotos saíram daqui ontem suados. Aí Daniel falou no carro, não precisa tomar banho não estou bem. Não vai tomar banho. E pega balde, dá banho. Coisa horrível, meus irmãos, tomar banho de bacia, de balde. Graças a Deus acordei de manhã, abri água. Que banho decente, que coisa gloriosa. No céu vai ter chuveiro quente. Tenho certeza disso. É mais fácil lavar o pé de alguém, de repente numa torneirinha. Mas o modelo, meus irmãos, de Jesus, naquele momento, inclusive, era da bacia. Tem que trocar a água, porque o pé empoeirado da Palestina, a água fica suja. E tem que trocar a água. E busca mais água, e lava o pé entre os dedos. E tira a poeira, e tira a crosta. E a bacia
depois a toalha. Enxuga o pezinho do irmão, enxuga tudo, para calçar de novo depois a sandália quando for embora. É serviço dedicado, não é chefia, é serviço dedicado, não é domínio, é serviço dedicado. É serviço, irmãos. É serviço. E serviço movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ama essa igreja. O Espírito Santo ama profundamente a Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Independente das histórias, porque algumas igrejas são plantadas, outras igrejas surgem de um grupo que saiu de uma comunidade e formou uma outra comunidade. Independente das raízes, a igreja é a comunidade do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa viver essa comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo nos ensina, inclusive, e especialmente, a agirmos com mansidão, com longanimidade, com o nosso irmão. E foi Ele que nos deu os dons, através da ação do Espírito. Ele olhou um dia para mim e falou: esse vaso de barro, eu vou colocar aqui uma riqueza de Cristo nele, para ver se a existência dele toma algum contorno de utilidade, para ver se esse pecador miserável que é o Rogério passa a servir para alguma coisa nessa vida. E por graça, por misericórdia, por soberania, Ele colocou algum dom em mim e em você, para que a gente viva para a glória de Jesus e para a edificação do corpo de Cristo e para a salvação de vidas. Porque a gente um dia vai estar diante de Deus. O grande trono de Deus para nós não será para dizer salvos ou não. Não, já somos salvos. Acabou. Mas para que nós prestemos contas dos dons que o Senhor nos confiou. Que nós sejamos aprovados pelo Senhor naquele grande e temível dia. Para que então cresçamos. Gente madura, gente boa de se conviver. Gente que inspira, gente que ensina. Gente que fortalece o coração. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. Porque é tão bom para nós sermos salvos por Ti, em Cristo Jesus. Porque é tão bom para nós sermos igreja e sermos dessa igreja, Igreja Batista em Jardim Santíssimo. É uma comunidade exponencial, Senhor. Então nos ajude para que nós não Te atrapalhemos e não nos atrapalhemos naquilo que estás fazendo neste lugar e nesse tempo, mas que nós, Senhor, guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, preservemos a unidade e cresçamos, servindo a Ti, enquanto servimos uns aos outros e a esse mundo. Receba o louvor hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Salvador,
Senhor. Obrigado por essa manhã, pelas tuas bênçãos, pela tua bondade para conosco, pela tua longanimidade para conosco. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Igreja Batista em Jardim Santíssimo, pela nossa igreja, pela igreja que somos, pela igreja plantada pelo teu poder nesse lugar, para abençoar esta comunidade, este bairro, Rio de Janeiro e o Brasil. Receba, Senhor, a adoração do teu povo e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Você pode sentar por alguns instantes. Estamos encerrando este culto. Eu quero apenas compartilhar alguns lembretes breves. Daqui a pouco, às 7 horas, às 7 horas, nós estaremos aqui reunidos, e hoje à noite nós celebraremos a ceia do Senhor. Eu quero muito convidar você para que retorne, para que volte. Eu sei, imagino que hoje pela manhã alguns irmãos foram vencidos pelo edredom, aquele jiu-jitsu que só o edredom tem às vezes. Então, alguns irmãos hoje pela manhã foram vencidos aí. Eu sei que à noite nós estaremos juntos em maior número, nós celebraremos a ceia do Senhor. E eu quero também louvar a Deus, porque hoje à noite nós oraremos pelos nossos adolescentes. Nós temos adolescentes em nossa igreja. Você pode dizer graças a Deus por isso? E nós queremos mais. O pessoal fala que adolescente é aborrecente, né? E eu creio que adolescente é bênção de Deus. E o lugar de adolescente é na igreja, servindo ao Senhor, amando ao Senhor. E mesmo que às vezes eles pensem em negócio diferente, a gente está aqui para abraçar, para ajudar, para orientar e para inspirá-los. Eu creio nessa nova geração. Todo o meu coração eu creio de verdade. À noite oraremos por eles e também nós teremos um momento de gratidão por tudo que vivemos aqui ontem. A nossa festa na roça foi um momento de bênçãos e muitas pessoas chegaram aqui, a igreja esteve reunida em comunhão. Deus tem abençoado o seu povo, irmãos. Nós oraremos também agradecendo. Mas eu quero fazer um outro destaque também muito importante. À medida, irmãos, que a gente se dispõe a servir ao Senhor, Deus vai trazendo pessoas e demandas, necessidades surgem. E uma delas, irmãos, é o socorro que nós, vez por outra, precisamos prestar a famílias, em termos de alimentos não perecíveis, auxílios, né? Então, nós temos recebido muita gente. Durante a semana também, pessoas procuram a igreja, e a nossa igreja tem o costume de, no segundo domingo de cada mês, ter aquele culto das dádivas. Eu gostaria de enfatizar esse convite, para que nós, no próximo domingo, tivéssemos esse cuidado especial para trazer alimentos não perecíveis, para abençoarmos famílias que procuram a nossa igreja. Te encorajar, se você pode, se você quiser, se você desejar, ofertar uma cesta básica. Eu quero trazer, pastor, por mês uma cesta básica e depositar no altar do Senhor. Essa cesta básica será distribuída para famílias que precisam do socorro de Deus. E esse socorro de Deus é manifesto através da igreja. Irmãos, Deus está nos movendo para uma direção muito clara. Em breve nós estaremos aqui com um trabalho de ação social para a comunidade, retornando. Temos conversado com alguns irmãos, temos alinhado algumas questões, traremos novidades. E a igreja de portas abertas, ela se depara com muitas necessidades. Então, queridos, que a igreja caminhe nessa direção. Em novembro acontecerá o Transbordar. Começava com o Márcio dos cultos atrás, 2 semanas atrás, que muito possivelmente no Transbordar teremos sobre questão de alimentos não perecíveis, para abençoar famílias que chegam à nossa igreja. Então, irmãos, nós temos que ampliar a visão. É tempo da igreja proclamar e manifestar o Evangelho de Jesus de forma, uma palavrinha muito questionada às vezes, mas de uma forma holística, de uma forma integral. E esse negócio de holístico aí é coisa de, sei lá, de budismo, não sei o que. Não.
O ser humano é um ser integral. Quem tem fome precisa de comida. Quem tem frio precisa de roupa. Quem está desempregado precisa de emprego. Quem não sabe o que fazer precisa ser capacitado. Eu sei que nessa igreja, na igreja que eu pastoreei, irmãos, pessoas hoje vivem, por exemplo, de manutenção de computadores porque aprenderam na igreja. Vivem de manutenção de ar-condicionado porque aprenderam na igreja. Vivem de corte de cabelo porque aprenderam na igreja. Sabe, irmãos? Eu creio na igreja do Senhor. Eu creio na manifestação de Deus de forma multiforme. Então que a gente abra o coração e a mente para isso. E no próximo domingo das dádivas, traga a tua dádiva, alimento não perecível, para socorrermos famílias. E que não seja, me entenda essa palavra agora com muito carinho, que não seja só sal e fubá, mas que nós entreguemos outros alimentos, né, para abençoar famílias que procuram a nossa igreja. Deus te abençoe muito. Deus te deu uma tarde linda. Deus te deu um almoço em família muito abençoado. Eu sei que alguns irmãos vão tirar uma horinha da tarde para descansar, porque ralaram aí ontem na organização da festa. Mas à noite, não deixe de voltar. 7 horas. Estaremos aqui juntos. A juventude tem encontro comigo 5h45, não é isso? Me ajudem, 5h45. Então, por favor, juventude, não me deixem no vácuo. Precisamos conversar, precisamos muito ouvir vocês. Feche teus olhos. Deus amado, abençoe teu povo nesta manhã. Leva-nos em paz. De volta aos nossos lares, guardados, protegidos por ti. Que onde estivermos, exalemos o bom perfume de Cristo. Abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Esse é o amor que fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Bom dia a todos, até a próxima celebração.